Compre azeite enquanto é tempo. É sobre isso que eu quero falar hoje com você nessa live. E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar as verdades da palavra de Deus. Nós vamos usar essa parábola que Jesus nos ensinou das 10 virgens para nos falar princípios espirituais muito impactantes, muito importantes. E com certeza você vai ser tocado por essa palavra. É tempo de sermos cheios do Espírito. É tempo de nos encher do Senhor mais e mais até que Ele venha em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, nós voltamos nosso espírito, nosso coração ao Senhor, na plena certeza que o Senhor ouve a nossa oração. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós queremos ser cheios da Tua presença. Dá-nos a graça de vivermos uma vida transbordante na presença do Senhor Jesus. Por isso, Pai, nós estamos aqui, porque queremos mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Eli, que Deus te abençoe ricamente aí de Guarulhos, no Brasil. Aleluia, glória a Deus. Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e os que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Bom, essa aqui é uma parábola, é uma ilustração bíblica para nós, que tem um propósito de nos ensinar princípios espirituais. E aqui é importante que você entenda essa parábola. É importante que você compreenda claramente. Então, primeiramente, todas eram virgens. Na Bíblia, ser virgem significa ser separado para Deus, ser cristão, ou seja, aqueles que aceitaram Jesus, ou seja, todas eram crentes. Quando a gente vai lá para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ou seja, então essas virgens eram crentes. Então é muito importante que você saiba disso. Todas essas 10 virgens eram crentes, porém, 5 eram nécias e 5 prudentes, ok? Interessante também que todas tinham lâmpadas, e lâmpadas acesas, né? E a Bíblia diz que o espírito do homem é lâmpada. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Veja, então todas eram virgens, todos eram crentes, todos tinham lâmpada, todos tinham espírito, não é? O espírito funcionando para Deus. Mas todas dormiram. E agora, o que é dormir na Bíblia? Dormir na Bíblia, claro, pode significar literalmente porque dormiram, mas em muitas referências, dormir significa morrer. Então elas morreram. Não é? Daniel 12, versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então veja, o dormir na Bíblia significa que morreram. Então veja, é muito importante você entender essa parábola. Por quê? Porque nós falamos de Mateus 24, na última live que nós compartilhamos. E nós mostramos como o tempo do fim está se aproximando. Como o relógio
que é Israel, está mostrando para nós que é tempo da volta de Jesus. E logo em seguida já vem a parábola aqui de Mateus 25, das virgens. Por quê? Porque já vem para nos mostrar que há um tipo de crente que vai estar preparado para as bodas, para o casamento com Cristo, logo após a sua vinda. Ok? Então isso já está claro aqui nesse texto. Então é para nós uma advertência. Então, enquanto é tempo, nós devemos estar buscando realmente a presença do Senhor e sermos cheios do Espírito Santo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então todas dormiram, ou seja, todas morreram. Estão aguardando o tempo da volta de Jesus. Mas todas tinham azeite, porém a diferença era na quantidade. Então as virgens prudentes tinham azeite sobrando, enquanto as virgens nécias tinham azeite que estava acabando. Tanto é que elas foram pedir azeite para as virgens nécias, né? Então aqui nós temos alguns princípios muito importantes que nós precisamos deixar claro aqui para você, para cada um de nós, porque é para mim também uma advertência, né? Então, o que mais nós podemos entender nessa parábola, né? Que no final dos tempos haverá uma diferenciação entre crentes e crentes, tá claro. Então você vê que haviam 10, 5 elas estavam prontas para entrar e 5 ficaram de fora, entende? Então veja, haverá diferenciação entre crentes e crentes. Por isso que nós ensinamos a palavra. Por isso nós estamos aqui, para que nós possamos entender que há uma diferença entre crente e crente. No final haverá uma diferença entre crentes vencedores e crentes derrotados. Crentes estão cheios do Espírito Santo, crentes que não estão cheios do Espírito Santo. Isso é um fato. Por isso nós precisamos definir que tipo de crente nós queremos ser. Qual tipo de crente que Deus espera que nós sejamos na sua vinda, na sua volta. E mesmo que nós venhamos a partir, ou seja, a morrer, nós precisamos morrer, de fato, preparados, prontos para a volta de Jesus. De um jeito ou de outro, precisamos estar prontos. Por quê? Porque haverá sim uma diferenciação entre crentes e crentes. Você veja, alguns entraram para bodas, para ali para o casamento, para a festa do casamento, enquanto outras não. Não estou falando de salvação. Estou falando em uma diferenciação ali, com certeza, no milênio. Ok? Então, ter azeite na vasilha significa, então, uma vida cheia do Espírito. O azeite aponta para o Espírito, né? Homens de Deus foram ungidos com o óleo, com o azeite. O azeite, então, é essa capacitação sobrenatural. Então, ter azeite na vasilha significa, ou ter um azeite sobrando, significa uma vida cheia do Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Então, não é só ter azeite, precisava ter azeite sobrando. É não apenas ter vida do Espírito, mas ter uma vida do Espírito transbordante, não? Uma vida cheia do Espírito. Você vai ver que os apóstolos, eles só começaram o ministério após de uma vida cheia do Espírito. Eles foram cheios do Espírito Santo. Tanto é que Jesus falou assim, olha, não saia da cidade, não saia de Jerusalém, até que vocês recebam do alto o Espírito Santo. Então, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele apareceu, está lá em João 20, 22, ele soprou o Espírito sobre eles. Naquele momento eles tiveram o Espírito Santo como azeite na vida deles. Mas depois, alguns dias depois, eles na verdade tiveram experiências cheias do Espírito. E a partir daí começou o ministério de cada um dos apóstolos. Ou seja, Deus espera que a gente viva uma vida cheia do Espírito. E que não é somente uma experiência. Tanto é que em Atos 2 eles são cheios do Espírito. Em Atos 4 eles estão novamente cheios do Espírito. Ou seja, é uma vida cheia do Espírito. É uma vida transbordante do Espírito Santo. O que eu e você precisamos é de uma vida cheia do Espírito Santo. Mas outro ponto importante nessa parábola que você precisa entender. Eu não posso ser cheio do Espírito Santo por outro. Cada um tem que ter a sua experiência pessoal. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma experiência única, pessoal. Assim como eu não posso comer por você. Entende?
Então, não dá para eu comer e você vai ficar cheio. Não, não é assim. Você, para ser cheio, para se alimentar, para ter alimento espiritual, você precisa ser cheio. Entende? É muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque as virgens nécias, imprudentes, elas foram até as prudentes para pedir azeite para elas. E elas falaram, não, nós não podemos dar o nosso azeite para você. Em outras palavras, eu não posso ser cheio por você. Vou dar uma ilustração melhor. Imagina só, você faz academia e eu é que fico forte aqui. Imagina, seria muito fácil. É verdade ou não é? Você vai lá, acorda cedo, vai malhar, você esforça, você pega peso, você corre. E aí eu que fico cheio, ou eu que fico forte. Eu que fico saudável. Não é assim. Nós sabemos que não é assim. Para que eu esteja saudável, eu preciso me exercitar. Assim também é ser cheio do Espírito. Então, é nossa responsabilidade, enquanto estamos nessa terra, viver uma vida cheia do Espírito. Viver uma vida realmente entregue ao Senhor. Uma vida consagrada ao Senhor. É isso que se espera de nós. Eu e você, nós precisamos ter essa vida cheia do Espírito Santo. Não é verdade, Kátia? Né? Assim seria fácil se a gente fosse, né, se o outro malhasse por nós. Seria muito fácil. Né? Mas não é assim. Aleluia. Não sei se estão me ouvindo. Não sei se é aqui. Tá falando aqui, a Lili tá falando que tá sem áudio. Mas todos os restantes me ouvem? Porque às vezes falhou aí a internet. Não sei se falhou para todo mundo. Mas é importante que você entenda isso. Né? É muito importante. Agora, quando as virgens nécias chegaram, então, até as prudentes, pediu azeite, o que aconteceu? Elas falaram, não, vocês vão lá e compram. E aí a gente vê que o azeite precisa ser comprado. Então tem um preço para ser cheio do Espírito. Claro que está disponível a quem quiser, de graça, pelo que Cristo fez na cruz. Mas por nós que devemos ir. É nós que chegamos para comprar azeite. Entende? Sou eu e você que nos dispomos. O fato de você estar aqui na live, aqui como essa, agora, você está vindo comprar alimento espiritual. Você está vindo aqui ser cheio da palavra. Então você está tendo uma disposição de ser cheio. Então Jesus falou para os discípulos, permaneçam em Jerusalém. E eles foram fazer o quê? Eles ficaram lá como? Eles ficaram orando. Eles ficaram buscando o Senhor. Eles ficaram ali preparando-se para receber do Espírito Santo. Então, existe sim um preço a ser pago. Se você quer ser cheio do Espírito, precisa ter um preço. Um preço de tempo. Um preço de investimento. Um preço que você paga para dizer, olha, eu não abro mão de ter uma vida cheia do Espírito. Eu vou orar, eu vou determinar esse horário aqui. Eu vou buscar ser cheio do Espírito Santo. Eu vou buscar ser cheio da palavra. Eu vou me encher do Espírito. Então você está, em outras palavras, dizendo, eu estou pagando um preço. Então quando você vai para uma vigília orar, você está pagando um preço. Quando você está indo para o culto, cultuar, ou quando você está junto com os seus irmãos, buscando ao Senhor, quando você está orando por alguém, ou orando ao Senhor, quando ninguém está vendo também no secreto, no seu quarto, você está pagando um preço. Entende? Você está pagando um preço. Um preço de tempo, de investimento de vida, para dizer, eu valorizo ser cheio do Espírito, eu valorizo ser cheio da presença, eu valorizo a presença do Espírito Santo, é isso que você está dizendo. Então quando você investe tempo, você está na verdade fazendo o que Deus chamou para você para fazer. Então, uma vida cheia do Espírito Santo passa sim por decisões, isso envolve o preço sim. Eu então estou falando que é uma compra que nós podemos comprar por nós mesmos as coisas espirituais. Não é isso. Já estão disponíveis até nós, mas há um preço até nós irmos até lá e buscarmos as coisas espirituais. Vocês estão me entendendo? Então, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, com certeza, eu tenho que abrir a minha boca, eu tenho que louvar o Senhor, eu tenho que separar um tempo para isso. É assim que nós somos cheios do Espírito, assim como qualquer outra área da vida. Você vai se exercitar, você precisa gastar tempo ali se exercitando, malhando, para se tornar forte. Assim também espiritualmente, você tem que ir até lá. Você tem que buscar, você tem que estar
em comunhão com outros irmãos. Você tem que estar um tempo ali a sós também com o Senhor. Então é tempo, é preço adorando a Deus, é preço buscando a Deus, é tempo clamando, é tempo dizendo, Senhor, enche-me do teu Espírito. Eu quero uma vida cheia do Espírito para mim. Então é a sua vida que está em jogo. Entende? Então ontem eu estava pregando numa igreja e uma irmã estava falando que ela leu nosso livro, Apocalipse para Todos, e ela falou, mas depois daqueles dias que eu li, realmente eu falei, olha, Senhor, eu quero ser um vencedor. Eu quero vencer. Eu quero ter um coração nas coisas dos céus. Você sabe, quando você se dispõe a ir até o Senhor, quando você se dispõe a buscar o Senhor, quando você dispõe a ouvir uma palavra, você está gastando o tempo, você está investindo tempo, você está comprando algo espiritual para você. Né? Claro que o preço já foi pago na cruz, vou repetir, mas para que a gente para que possa estar disponível até nós. Mas irmos até lá envolve sim um preço. Envolve o preço sim de oração. Envolve o tempo sim de busca pelo Senhor. Agora, tenho somente uma oportunidade. Uma só vida para sermos cheios do Espírito. Veja que aquelas virgens, né, vocês foram até as prudentes não, vocês podem ir lá comprar. Mas quando elas foram, não dava mais tempo. Entende? Já tinha se passado o tempo. Não dava mais. Então, o tempo da oportunidade é hoje. Enquanto estamos vivos, enquanto temos vida, é tempo de sermos cheios do Espírito. É tempo de nos enchermos espiritualmente. É tempo de comprarmos azeite, buscando o Senhor, sabe, tendo um coração para as coisas dos céus, para as coisas espirituais. Esse é o tempo da nossa oportunidade. Enquanto nós temos fôlego de vida, é tempo de comprarmos azeite e termos azeite de sobra. Sabe o que é ter azeite de sobra? É ter uma vida cheia do Espírito, que as pessoas chegam até você e veem algo da parte de Deus em você. Percebe que de você tem uma vida, tem algo que flui de dentro de você, tem uma presença de Deus que flui através de você, porque você está cheio, tem uma palavra que sai dos seus lábios para aqueles que estão ao seu redor. Por quê? Porque você está cheio do Espírito. Quando aqueles homens, aqueles primeiros discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar em outras línguas, eles passaram a pregar com ousadia, eles deram as suas vidas para o Senhor em consagração. Por quê? Porque foram cheios do Espírito. Então o que nós precisamos hoje é de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu e você precisamos de uma vida cheia do Espírito. Enquanto é tempo, enquanto há oportunidade. Então deixa eu te dizer outra coisa, outro princípio aqui nessa parábola. Jesus conhece você. Porém, intimamente, só aqueles que vivem uma vida cheia do Espírito. Então quando Jesus diz que eu não conheço, não quer dizer que Deus não sabia quem era aquela pessoa. Mas quando ele estava dizendo que ele conhecia, ele estava dizendo, eu não te conheço intimamente. Você não chegou a mim como deveria. Você não se preocupou em estar comigo, em se relacionar comigo. Então veja, tem muitas pessoas que nós conhecemos, até mesmo por nome, mas nós não temos muito conhecimento íntimo, porque não investimos tempo com aquela pessoa. Concorda comigo? Então veja, como que você quer ser cheio do Espírito se você não investe tempo com ele? Entende? Então, não é só uma questão de Deus não te conhecer. É claro que Deus sabe tudo de você. Porém, Ele quer o conhecimento e que você tenha esse conhecimento também dele de uma maneira mais íntima. Em que você se volta a Ele. E você volta o seu coração para Ele. É quando você se investe seu tempo em buscar ser cheio do Espírito Santo. Esse é mais um princípio que nós vamos aprender aqui. Jesus quer te conhecer intimamente. Para isso você precisa pagar um preço. Um preço de tempo com Ele. De oração, de adoração, de busca a Ele. Porque isso vai conectar vocês. Não só para conhecer o Senhor, mas conhecer a vontade do Senhor para você. E essa vida nele, dentro de você, fluindo, vai tocar outras vidas, vai marcar outras vidas. Por isso nós precisamos de uma vida cheia do Espírito. Por isso que o Senhor conhece
aqueles que são cheios do Espírito. Porque os que são cheios do Espírito é que estão investindo tempo para estar com Ele e conhecer a vontade dEle. E fazer a vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia. E as bodas do Cordeiro, no início do milênio, é somente para aqueles que viveram uma vida cheia do Espírito. Somente as 5 prudentes é que entraram ali para a festa de casamento, que é no início do milênio. Não sabemos, pela palavra de Deus, que no final toda a noiva estará adornada, mas no início apenas aqueles que viveram uma vida cheia do Espírito. Isso para nós é uma advertência. Porque nós não queremos apenas ter a vida eterna, mas nós queremos também reinar com Cristo. Nós queremos também ser participantes da festa de casamento, já no início do milênio. Então nós precisamos estar prontos. E como que nós nos aprontamos? É vivendo uma vida cheia do Espírito. Como Paulo diz, não vos embriagueis com esse vinho, o que o mundo pode dar, com vinho natural, mas enchei-vos do Espírito. Então a nossa vida é para viver e é para ser uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. E nós vivemos nos dias de Laodiceia, né? Numa igreja que um dia foi quente, mas depois se esfriou. Eu vou falar sobre essa igreja lá em dezembro, quando nós estivermos falando de Apocalipse, mas eu já queria mostrar para você que essa igreja está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Quente foi a igreja anterior, Filadélfia. A fria foi a Sardes, antes da igreja de Filadélfia. Isso na história da igreja. Então, a igreja de Sardes foi uma igreja fria. Mas a igreja de Filadélfia foi uma igreja quente. Mas a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, foi uma igreja morna. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou ao ponto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha aqui. Olha como Jesus fala sobre essa igreja. Aí olha o conselho que eu quero te deixar, e está aqui nesse versículo 18 de Apocalipse 3. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para não ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-se. Ou seja, muda a sua mentalidade. Eis estou à porta e bato. Uau! Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu quero deixar, por fim, esse conselho. Compre ouro. Compre do Senhor. Compre com a sua vida. Dê tempo. Invista tempo para buscar o Senhor. Invista tempo da sua vida para buscar as coisas dos céus. As coisas lá do alto. Enquanto nós temos oportunidade de viver. Enquanto respiramos. É tempo de sermos cheios do Espírito. Que eu e você nunca venhamos a se esquecer disso. Do valor, da importância de termos uma vida cheia do Espírito Santo. Que é isso que Deus tem para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Vamos orar para que o Senhor nos enche. Nos enche do Espírito. Nos enche dele mais e mais. Todos os dias. Sejamos cheios da glória e da presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos viver uma vida cheia do Espírito. Nós queremos ser como essas virgens prudentes, que viveram as suas vidas para se encherem e terem azeite sobrando, para terem uma vida espiritual abundante. Por isso, Senhor, nós oramos para que nós sejamos como essas virgens prudentes, que estão prontas, preparadas para a volta do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê essa graça de vivermos
a vida espiritual abundante, uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da glória de Deus, cheia da vida do Senhor, a cada dia mais. Senhor, livra-nos, Senhor, da mornidão, livra-nos de ser mornos espiritualmente, mas dá-nos o fogo do Espírito, sejamos aquecidos no Espírito, nosso coração seja cheio da glória de Deus, cheio de desejo pela presença manifesta do Senhor. Que haja em nós uma disposição maior em te buscar. Que haja uma fome, um desejo por mais das coisas dos céus como nunca antes. Atrai o nosso coração para as coisas espirituais. Atrai a nós, Senhor, para um desejo maior pela glória e pela vida do Senhor. Senhor, livra-nos da frieza espiritual, livra-nos da apatia espiritual, dá-nos um fervor do Espírito, servindo ao Senhor, dá-nos um fogo do Espírito, dá-nos uma vida cheia da presença do Senhor, cheia da glória do Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, livra-nos de nós mesmos, livra-nos da mornidão, livra-nos de se embriagarmos com as coisas dessa vida, mas que nós sejamos embriagados com o Espírito Santo, possamos ter uma intimidade tão tremenda e tão profunda com o Espírito Santo. Senhor, aquece os nossos corações, enche-nos com o teu Espírito, dá-nos da tua vida, dá-nos do teu fogo, dá-nos da tua presença, hoje e sempre, por todos os dias das nossas vidas. Nós queremos uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida cheia da tua glória, uma vida cheia do Espírito Santo. Senhor, nós queremos uma vida gloriosa, uma vida abundante, uma vida cheia do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Seja cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Seja embriagado com a presença do Senhor todos os dias da sua vida. Não há nada melhor, não há nada mais glorioso do que uma vida cheia do Espírito Santo. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Uma vida cheia do Espírito Santo, assim como essas virgens prudentes que tiveram azeite sobrando, assim também seja você todos os dias da sua vida. Tenha sempre em abundância, tenha sempre algo a também a transmitir a outros, a passar para outros aquilo que vocês têm recebido da parte de Deus, sendo profeta. Mas com certeza esse texto aqui vem para nos mostrar que precisamos viver uma vida cheia do Espírito. Porque quem é cheio do Espírito está vivendo um relacionamento próximo e íntimo com Jesus. E quando Jesus voltar, ele já é esse que vive essa vida íntima com o Senhor vai estar pronto, preparado para as bodas do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Kátia, Espírito Santo, né? Aleluia, esse nome é profético. Você possa ter sempre esse desejo de ter uma vida cheia do Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bênção poder compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje no horário diferente, mas amanhã voltamos para o nosso horário normal, às 7 da manhã. E vai ser uma grande bênção. Vamos continuar compartilhando ali Mateus, em nome do Senhor Jesus. Vai ser uma grande bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam desfrutar mais e mais do Senhor, cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Grande abraço. Deus abençoe.